Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o tema da ficção, tá? Então a pergunta do título é essa aí: você sabe o quanto a ficção é importante para a sua vida? Tá? Existe aquela ideia comum aí no senso comum de que uma coisa é a realidade, outra é a ficção, né? Será que isso é verdade mesmo? Se sustenta? Ou isso é mais uma ilusão aí do senso comum, né? da rotina? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. A gente já falou sobre esse assunto em alguns vídeos do canal de passagem. Vamos falar hoje sobre isso de maneira mais detida aqui, tá? Antes, rapidamente, mais uma vez, né, dando a dica para vocês do meu novo livro de poemas que está aqui comigo, tá? Do outro lado de cá, meu terceiro livro de poemas, meu quinto livro pela Multifoco, tá? E meu nono livro no total, tá? Como eu falei, vou tentar publicar mais um esse ano ainda, se eu conseguir, né? Enfim, pessoal, então é isso, tá? O meu zap tá aqui na descrição do vídeo. Querendo o livro é só entrar em contato comigo que a gente conversa sobre isso aí, tá bom? Então, sobre o tema de hoje, essa questão da ficção, eu vou dividir o vídeo em basicamente duas partes. Vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes no início do vídeo, tá? Que podem ajudar a pensar bem essa questão. E na outra parte do vídeo, talvez ali, né, outra metade do vídeo, eu vou passar alguns exemplos aqui do quanto que isso, né, acontece na nossa vida cotidiana, enfim, tá em todos os níveis, tá bom? Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos começar. A questão é essa, né? Você sabe o quanto a ficção é importante para a sua vida? A ideia desse vídeo me surgiu quando eu estava lendo esse livro aqui ontem, tá? Sociedade Dividida, sobre a Iugoslávia, né? Eu comprei esse livro aqui, é do Rafael Lima, que é um brasileiro que mora em Portugal, tá? E esse livro aqui fala sobre os conflitos, né? As guerras que aconteceram na Iugoslávia quando houve os movimentos separatistas, né? Então a Iugoslávia, para quem não sabe, né, era um país inteiro, né? E se dividiu no início da década de 90, tá? E aí se transformou em vários países diferentes: Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, né? E Montenegro, Macedônia, etc. Tá? E aí, quer dizer, a partir dessa divisão em vários países, né? Isso aí aconteceu em alguns países, isso se deu de maneira rápida ali, né? Na Eslovênia, na Croácia, a coisa foi rápida, mas aconteceram guerras, né? Enfim, especialmente na Bósnia, né? Que foram muito complicadas, na Bósnia e no Kosovo, né? Que é uma parte ali ao sul da Sérvia, tá? E aí o Rafael Lima conta aqui umas histórias muito interessantes, dentre elas uma que eu vou narrar para vocês aqui agora, tá? Tá na página 62, 63, e ele fala de umas conversas que ele estava tendo lá em Sarajevo. Ele foi visitar a cidade de Sarajevo, lá na Bósnia, né? Inclusive, essa cidade, né, gerou aquela música do U2, né? Miss Sarajevo. E, enfim, e aí ele conversando com uma pessoa lá, a pessoa narrou aquela vivência da guerra da seguinte forma, olha só. Viver na guerra é viver à margem. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durante o cerco era assim. Infelizmente não havia escolha, sua vida está em jogo, cada segundo de cada minuto de cada dia. No entanto, como crianças, você conseguia se divertir, rir, brincar, dançar alguma música imaginária, porque você não tem eletricidade, mas você tem a sua voz para cantar. Agora olha só, esse trecho aqui é o mais importante, hein? Colocávamos o pó de sabor açucarado da ajuda humanitária no garfo, fingindo ser um pirulito, um doce, né? Íamos buscar água e tornávamos isso uma aventura, fingindo que estávamos caminhando pelas ruas de Roma, Paris, Barcelona ou Los Angeles. Dirigíamos um carro destruído, sem motor, fingindo que estávamos viajando para a costa. Você usa sua imaginação ao máximo, torna-se seu melhor amigo e faz seu caminho para sair da escuridão. E além de todo o horror, você vive sua vida, né?
Enfim, então ele está narrando aqui, né, essa pessoa que está narrando essa história que aconteceu em Sarajevo, está narrando a importância fundamental de criar, né, de inventar coisas para poder escapar de alguma situação problemática, ou até para passar por uma situação problemática, mas a partir de um entorno simbólico diferente daquele cru e bruto ali da violência daquela situação, né? E no momento que eu estou falando aqui, esses animais retardados estão aqui vomitando bosta ali fora, porque é isso que eles são mesmo, animais, né? Respeito zero, né, ao espaço alheio, porque eles são isso, animais. Então, continuando, pessoal, quando eu li esse texto aqui, né, esse trecho, eu vislumbrei na hora falar sobre esse tema, né, que é um tema muito interessante, porque está aqui de novo, né, o Sociedade Dividida, tá, livro do Rafael Lima, tá? E aí, isso é muito legal, porque isso mostra o quanto que a ficção é importante na nossa vida, né? E a gente muitas vezes trata isso de uma forma um pouco ingênua, não, né? Aliás, esses psicopatetas são exatamente isso, eles são a ingenuidade pura de tratar esse tipo de coisa. Eles geralmente taxam um nomezinho ali para poder classificar esse tipo de coisa como algum tipo de transtorno, enfim, ou delírio, e aí ficam ganhando dinheiro em cima. É isso que essa gentalha é, né? Muito bem, como a gente não é gentalha, vamos pensar diferente deles, né? Então vamos lá. O dicionário, a gente pode começar a pensar isso aí, tentando entender o que significa essa palavra ficção, né? E a palavra fantasia também, que tem muito a ver com isso, tá? Inclusive isso tem conexão com a literatura também, né? Vamos lá, tá? O dicionário diz pra gente o seguinte, pessoal: a palavra ficção vem com alguns significados do senso comum que são muito curiosos, né? Então tem o sentido de ação ou resultado de fingir, né? Mas aí fingir geralmente no sentido pejorativo, né? E aí tanto é que o exemplo que dá aqui, né? Esse entusiasmo dele é só ficção, né? Esse é só ficção é um sentido pejorativo dado a palavra ficção, né? A partir dessa conexão com um fingimento, né? Número 2, criação imaginosa, fantástica. E aí o exemplo, porque criação imaginosa a criação fantástica, essa expressão não é pejorativa, mas aí o dicionário traz um exemplo que mostra também o quanto que ele trata isso de forma pejorativa. Quer ver? O exemplo é: os contos de fadas são pura ficção, né? Esse pura ficção distinguindo radicalmente da noção de realidade, né? E aí, inclusive, você vê depois aqui, né, isso fica configurado, porque entre colchetes aparece antônimo de realidade, né? Então, ficção seria uma coisa, realidade seria outra, tá? E a número 3, ramo de criação artística, literatura, cinema, né, teatro, etc., baseada em elementos imaginários, ficção científica e tal, né? Aqui já é um sentido ligado à produção artística estrito sensu, né? Não é pejorativo, mas ainda está carregado dessa distinção, né? E aí o quarto significado é obra de ficção, né? E aí, inclusive, o exemplo também é muito característico dessa distinção, porque ele diz, né? Já li muitos ensaios, agora quero ler ficção. Inclusive, eu estou escrevendo um ensaio agora que eu estou misturando com a estética do conto, até para poder mostrar um pouco a diferença disso aqui, né? Tá, pessoal? Então existe essa coisa, né, de tratar a ficção como sinônimo de mentira, de fingimento, né, enfim, de algo que é antônimo da realidade. Isso procede? Obviamente que não, né? A palavra fantasia também no dicionário vem ligada à ideia de imaginação, mas imaginação como oposto da realidade, né? Falsidade, tá? E aí também aquele sentido básico que é a fantasia de carnaval, né? Enfim, né? Que é o sentido mais corriqueiro, tá? Muito bem, e aí a gente tem que pensar em cima disso aí. Procede, né? Claro que não, né? Vamos dar algumas dicas aqui já para poder pensar isso aí conceitualmente, tá? Para a gente finalizar essa primeira parte do vídeo, que já está um pouco atrasado aqui por culpa desses bandidinhos de quinta categoria, né? Esse é o problema. Vamos lá, o curso de Linguística Geral do Ferdinand de Saussure ajuda a pensar isso aí,
porque mostra, dentre outras coisas, o quanto que o ser humano está carregado de linguagem, portanto, de uma relação ali com a realidade, ou melhor, com as coisas, né? Que não é uma relação bruta e direta e absolutamente crua, né? Está sempre mediada por símbolos, mediada por significados e, enfim, e uma série de cores e sabores ali, a realidade né, que está muito além daquela coisa bruta que consta nessa distinção que o dicionário faz entre ficção de um lado e realidade do outro, tá? Então, estudar as teorias da linguagem ajuda bastante a entender isso, tá? Outra dica bacana são os contos fantásticos do Guy de Maupassant. Tem um conto aqui chamado Carta de um Louco, tá? Que é de 1885 e nesse conto ele já tinha percebido essas questões, né? Ele já tinha percebido ali no final do século XIX, né? Então um pouquinho antes até da estruturação da linguística e do começo desses estudos mais amplos, o Guy de Maupassant já tinha percebido isso nesse conto. A diferença é que, como ele estava entrando em contato com uma realidade muito complexa, né, ele faz um conto que é a carta de um sujeito para um médico, né, pedindo para o médico cuidar dele, ou para o médico, enfim, dizer para ele o que ele tem que fazer diante dessa realidade muito complexa que é isso, né? Que é essa variabilidade simbólica do mundo, né? Ele estava fazendo isso por quê? Porque ele estava entrando em contato com uma realidade muito, muito nova para ele, né? E aí ele cai nessa o conto é sensacional tirando essa parte, né? Que é um moralismozinho ali meio que da época, que faz parte desse tipo de momento ali, quando você entra em contato com uma novidade estranha, né? Tem algumas pessoas que se assustam com isso e vão pedir ajuda a médico, entendeu? Não, um artista desse porte, né, não precisa disso, né? Então, enfim, mas o conto é muito legal, muito bacana, vale muito a pena aí ler também, tá? E aí tem esse trabalho aqui também do Gustavo Bernardo, tá? Que chama-se O Livro da Metaficção. Ele fala em vários trechos aqui sobre essa questão, especialmente no prólogo, no início do livro, tá? Esse livro é muito bacana, muito interessante, tá? Ele trabalha esse conceito de metaficção. E aí tem vários trechos aqui legais, tá? Que a gente pode ver, né, como ele fala disso, tá? Ele fala, né, na página 15, se aceita o caráter metafórico de qualquer linguagem, preciso admitir que todo discurso é ficcional. Esse caráter ficcional da linguagem, da própria linguagem e da relação entre a linguagem e as coisas, né? Quando você entende que ficção não é sinônimo de mentira, né, é sinônimo de uma vamos falar um pouquinho disso aqui também quando a gente citar o Luiz Costa Lima, mas enfim, você para de falar essa bobagem, né? Você não cai mais nessa, tá? E aí ele continua aqui, o Gustavo Bernardo, ele diz: temos acesso ao real apenas através da mediação dos discursos. Todo discurso elabora ficções aproximativas à realidade. Portanto, todo discurso funda-se pela ficção. Logo, todo discurso é ficcional. Eu diria até mais, né? Todo discurso elabora ficções aproximativas das coisas e não da realidade. Porque a realidade é a junção entre as coisas e essas ficções, né? Ou entre as coisas e as palavras, né? Que geram todo esse jogo ficcional que é a nossa vida, né? O que mais, pessoal, que ele fala aqui também? Na página 23, tem uma outra citação bacana dele, tá? Ele diz: as conexões que estabelecemos entre as coisas e os fenômenos não existem, a não ser como ficções. Tais ficções são indubitavelmente necessárias, mas ainda assim não deixam de ser ficções, construções mentais que preenchem os buracos da realidade, assim como preenchemos os buracos de um sonho quando o contamos para alguém e como completamos as lacunas de um romance quando o lemos. É isso, né? Cada pessoa lê o romance e completa ali, acrescenta questões com a sua própria vida. Isso é também o caráter ficcional da vida, né? E para finalizar, pessoal, na página 26, ele fala da ideia de ficção ligada inclusive à identidade humana, né? De maneira radicalmente diferente dos psicopatetas que, né, entendem isso de uma forma patética, né? Vamos ver aqui, ó. Ele diz na 26:
Nesse sentido, a identidade pessoal não pode deixar de ser também uma ficção conveniente, né? Para não perder completamente o meu chão existencial e moral, preciso imaginar-me o mesmo desde que nasci, embora não o seja, né? No entanto, a ficção da identidade pessoal se torna inconveniente quando esquece sua condição ficcional e se apresenta como a verdade absoluta do sujeito, né? Isso, na verdade, é o comportamento da mediocridade cotidiana, né? É a gente achar que não, porque aí quando você pensa a sua própria identidade, a sua própria vida a partir dessa ideia pequena, né? De não, eu sou uma unidadezinha isolada e absolutamente separada de tudo, né? Você não aprende nada, você não evolui, você não entra em contato com, né, com coisas novas. Isso na verdade é impossível, né? O mais estúpido dos psicopatetas ainda assim aprende alguma coisinha, mesmo que não respeite ninguém, ainda aprende uma coisinha ou outra ali, né? Porque não dá para ser completamente estúpido, não tem como, né? Nem que eles fazem o maior esforço para isso, mas não dá, né? É muito difícil. E aí, pessoal, para finalizar, tá? Eu cito ainda o Luiz Costa Lima, tá? Tem esse livro aqui dele sensacional, que é o História, Ficção e Literatura, e o capítulo do meio desse livro é uma reflexão dele, assim, extensa, teórica, importante, filosófica sobre o conceito de ficção, tá? E ele fala várias coisas legais aqui, mas eu destaco uma, tá? Que ele fala aqui na página 291, ele diz o seguinte, ó, o caminho será diverso se repensarmos a mimesis em sua própria base e então a tomarmos como produto da tensão entre semelhança e diferença, com a predominância na mimesis da arte do segundo vetor. Né? O que ele quer dizer? Esse conceito de mimesis dele ele trabalha muito isso, né? Historicamente na obra dele, é um dos pensadores mais interessantes do Brasil aí. E, enfim, mimesis é isso, imitação, né? E a arte, os gregos construíram essa ideia da arte como imitação e tal. E aí ele diz, né, que, na verdade, essa ideia é o produto da tensão entre semelhança e diferença, tá? E na arte, essa tensão tem uma predominância da diferença, né? Vamos ver que esse conceito, ele não está aqui, ele está descrevendo o conceito. Agora, na vida cotidiana, isso acontece dessa mesmíssima forma, né? Não tá, aqui está mais uma vez aqui o livrão aí do Luiz Costa Lima. Querem ver como é que a própria filosofia ensina isso para gente? Vamos lá. O Gaston Bachelard está aqui nesse livro, A Intuição do Instante, que é um grande livro do Bachelard. Tem um trecho aqui muito legal, na página 76, que ele diz o seguinte aqui, ó. Então ele fala, né? Ele está falando dessa questão de repetição e mudança, tá? Repetir comportamentos, mudar hábitos, né? E o quanto que muitas vezes uma repetição de comportamento também carrega alguma coisa de mudança, né? Aí ele diz, toda identidade é uma semelhança. Reconhecemos-nos em nosso caráter porque imitamos a nós mesmos e porque nossa personalidade é, assim, o hábito de nosso próprio nome. É porque nos unificamos em torno de nosso nome, de nossa dignidade, essa nobreza do pobre, que podemos transportar para o futuro a unidade de uma alma. A cópia que refazemos sem cessar deve melhorar, senão o modelo inútil empana-se e a alma, que não passa de uma persistência estética, dissolve-se, né? Aí ele continua falando de outras coisas aqui e finaliza dizendo o seguinte, ó, uma novidade essencial que passa por liberdade manifesta-se nesses recomeços. E é assim que o hábito, agora é importante, ó, é assim que o hábito, pela renovação do tempo descontínuo, pode tornar-se um progresso em toda a acepção do termo, né? Em outras palavras, né? Mesmo quando a gente repete um comportamento, a gente está sempre acrescentando um elemento de mudança ali, que é o progresso disso em direção a uma melhoria, a um aprimoramento e etc. e tal, né? E essa repetição do hábito que se dá, muita gente chama isso de, né, de rotina ou disciplina ou coisas do tipo, mas isso não existiria sem um componente ficcional, né? Que é um símbolo, um sentido.
um roteiro, enfim, né, que você estabelece para a sua vida ali, né? Hoje vai ser assim, né? Vou fazer assim e tal. E tudo isso é uma ficção que a gente vai construindo. A gente roteiriza muitas vezes, né, a nossa vida, né? E já que a gente está falando de roteiro, falemos de cinema. Tá aqui, né? Agora vamos passar para os exemplos, tá? Nesse livro aqui, a Ana Maria Baiana fala de cinema, eu já falei várias vezes desse livro aqui, tá? E tem uma parte aqui que ela fala do Aristóteles. Na página, vamos ver aqui, na página 43, ela cita uma frase, ela vai falar justamente do roteiro, né? E ela cita uma frase da Poética do Aristóteles, que está aqui, ó, tá? A Poética do Aristóteles, publicada aqui no Brasil pela Cultrix, tá? E aí ela vai dizer o seguinte aqui, ó: a função do poeta não é relatar o que aconteceu, mas o que pode acontecer de acordo com as leis da probabilidade e da necessidade. Então essa distinção entre o que acontece e o que pode acontecer, e esse momento aí de ambivalência, de ambiguidade, que é o tempo todo que a gente experimenta na vida, né? Demonstra nitidamente esse caráter ficcional da vida, né? E, enfim, e aí o cinema, né, demonstra isso de maneira muito clara. Mas antes ainda de falar do cinema, essa questão se configura, por exemplo, né, o Cioran, nesse livro aqui, História e Utopia, tem uma frase aqui sensacional dele, que ele está falando da história das nações, né? E aí ele diz aqui na página 90, que ele fala o seguinte, né? Só agimos sob a fascinação do impossível. Isso significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína. Ou seja, né, o que é essa utopia? É justamente isso, é um horizonte de projeto que você vislumbra, né, para o seu país ali, e isso aqui também se aplica à sua vida pessoal, né? Por isso que eu falei da questão do roteiro, né, que a gente roteiriza o dia. E óbvio, e aí tem uma outra coisa interessante de dizer também, porque mesmo que a gente roteirize, né, de maneira, se você for aquela pessoa, né, totalmente sistemática, né, que quer ficar, enfim, fechando numa redoma todas as possibilidades, que é o que esses mongolóides estão fazendo comigo aí nos últimos anos, mas vamos tirar, né, a sujeira dessa gentalha e pensar isso, né, na vida de todo mundo. Mesmo que você fechasse tudo, né, no seu dia, o acaso, né, vai nos proteger, né, como diz lá a música do Titãs, porque o acaso vai inserindo elementos novos ali, né, na situação, na vida e tal, e aí isso cria, né, elementos que são ficcionais ao extremo, né, que é esse exercício da amplitude, da complexidade, da riqueza da vida, né, que essa gente nojenta não tem capacidade de entender isso, né. Em relação ao cinema, voltando para o cinema, os Estados Unidos entenderam bem isso, né? Por isso que eles investiram no cinema da forma que eles investiram, construíram Hollywood, transformaram o cinema numa indústria mundial, né? Para poder não só gerar obras de arte que façam as pessoas pensar, né? E ao mesmo tempo exercitar aí a sua inteligência, a sua diversidade, mas também vender ideologia, né? E aí, né, eles fazem, por exemplo, né, você tem 500 mil exemplos sobre isso, mas você tem, né, se numa época qualquer, década do ano 2000, por exemplo, né, os muçulmanos passam a ser os inimigos dos Estados Unidos, né, com os terroristas, lá que aconteceu aquela questão lá do 11 de setembro, eles começam a fazer filmes, todos os vilões são muçulmanos. E isso tem investimento estatal, tem investimento do governo, né, e tudo mais, tá? Então, quer dizer, né, eles sabem disso, né? E não são só eles não, né? Tem essa gente de televisão também sabe muito bem disso, né? Enfim, e aí para aprender essa malandragem, tá aqui o Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, ajuda muito a entender isso, porque o espetáculo é, de certa forma, a ficção tomada como elemento ideológico do capitalismo para poder sustentar, né, a concentração de renda e os guetos de poder, e não ampliar o caráter, vamos dizer assim, múltiplo, filosófico e rico, né,
plural, no sentido amplo, como diz o Mia Couto, né? Da ficção e, portanto, da realidade, né? Então, o livro do Guy Debord é fantástico, porque o espetáculo é isso. O espetáculo é a ficção tomada como um mecanismo de poder de um grupo estrito ali e que visa, de certa forma, né, inibir as possibilidades de reflexão, de pluralidade da ficção. Tá? Então, e aí exemplos fantásticos disso aqui tem nesse livro aqui, tá? Que é o livro do Anselmo Yap, tá? O Guy Debord, que conta a história do situacionismo, dos filmes do Debord, né? Dos filmes, né, bem rebeldes do Debord lá. É um livro sensacional, tá? E aí, pessoal, vamos ver se vai dar tempo aqui de falar tudo, né? Porque esses animais já atrapalharam de novo aqui, mas enfim. Uma outra forma de ver isso no cotidiano são as frases feitas, né? Essas tiradas do cotidiano, que carregam muito dessa ambivalência aí, né? Você fala uma coisa para dizer outra, né? E aí esse livro aqui é muito interessante, O Pai dos Burros, né? Ele fala sobre o dicionário de lugares comuns e frases feitas. Eu ainda prefiro chamar de pai dos curiosos, né? Porque burro não é quem pesquisa, burro é quem fica repetindo, mas repetindo sem mudar, né? Que é essa gentalha, tá? Então tá aqui, ó, o pai dos curiosos, eu prefiro chamar, né? Vamos dar alguns exemplos aqui bacanas. Que é do Humberto Werneck, né? Então vamos lá, tá aqui, né, na página 28, ter o olho maior que a barriga, né? Uma expressão interessante, né? O olho maior que a barriga, né? Você tá ali querendo dizer para a pessoa, né, a partir de uma lógica que é ficcional, literária, né, no cotidiano, que o sujeito, né, enfim, tá, é muito, né, ganancioso e tudo mais, tá? Outra frasezinha bacana que tem aqui, né? Foi uma ducha de água fria, né? Quer dizer, você tentar passar para a pessoa a ideia ali de que, pô, caramba, isso aí que você me falou foi uma... Pô, tirou aqui meu entusiasmo, tirou aqui a minha vontade de fazer isso aí. E a ducha de água fria, né, que dá aquela, né, enfim, que tira um pouco do ânimo, né? Enfim, é uma expressão figurada também, nitidamente ficcional do cotidiano, né, que a gente usa todo dia, né? Outra aqui na página 90, no olho do furacão, né, quando você quer dizer para a pessoa que você está numa situação complicada ali, tal, que a pessoa está numa situação complicada, pô, está no olho do furacão, né? Enfim, né, também uma figuração, uma frase bem literária e, portanto, ficcional, que o cotidiano, né, carrega o tempo todo, né? Que mais, pessoal? E aí a última aqui, né, o jogo de cartas marcadas, né? Também é uma expressão que, né, você está querendo dizer ali que isso aí já estava, né, combinado de antemão e tal, né? E você usa essa expressão, jogo de cartas marcadas, e muitas vezes não tem a carta em si ali no jogo, né? Mas você está dando a entender uma outra coisa a partir de uma figuração que é a literatura do cotidiano, né? Que é muito bacana, tá? E aí, pessoal, tem outros exemplos aqui que poderia passar para vocês disso, né? Tem esse livro aqui do Fernando Pessoa, tá? Que são as peças de teatro do Fernando Pessoa, né? Teatro do êxtase, tá? Tem um texto aqui do Caio Galhardi que ele fala umas coisas muito legais aqui. E, por exemplo, na página 45, ele comenta a peça O Marinheiro, do Fernando Pessoa, e aí diz, né, em O Marinheiro, o teatro assume o estatuto de metáfora mais ampla do jogo ilusório a que se destina o conhecimento de categorias outrora transparentes, tornadas instáveis na modernidade. O autor e a personagem, a identidade e a alteridade, a ficção e a realidade, né? Então ele está falando aqui dessa mesma questão que o Gustavo Bernardo levantou ali no livro dele, tá? Sobre, né, o estado atual dessa relação entre essas palavras aí, que já é outro, né? Enfim, mais coisas aí, né, que poderia falar. O Nelson Rodrigues também faz muito isso, né, nas crônicas dele, misturar o teatro com o futebol, né, e mostrar o quanto que essas coisas acontecem ao mesmo tempo ali, né? O Nelson é um dos melhores exemplos disso, cara brilhante. As crônicas de futebol dele são obras de arte e, enfim, mostram bem isso que eu estou falando aqui para vocês, tá, no vídeo de hoje. E o último exemplo que eu passo, tá? Os dois últimos exemplos, esse livro do Afonso Romano de Santana, Ler o Mundo, porque é isso, né? O mundo é uma grande ficção também, por isso a gente tem que ler o mundo, né, no melhor sentido do termo, né? E finalizo com um verso do Manuel de Barros, que também diz bem aqui no Memórias Inventadas isso que eu estou tentando apontar para vocês aqui no vídeo de hoje.
tá? Ele fala o seguinte aqui, tem um verso dele que é sensacional, que ele diz: a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós, né? Quer dizer, não tem melhor exemplo, não tem melhor forma de mostrar o quanto que a ficção é fundamental na nossa vida, né? O que não nos encanta, muitas vezes não nos interessa, né? Beleza, pessoal? Então é isso, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal aí. Enquanto esses animais não destroem, a gente vai fazendo aqui, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui!